A paz do Senhor Jesus Cristo para todos os inscritos aqui do canal da Faeste Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, no Brasil. Eu sou o pastor Reginaldo de Souza e vamos começar mais uma live da EBD dos Jovens, a lição de número 8 do quarto trimestre de 2025, com o seguinte tema: o Conselho de Jeremias aos Reis. Comigo aqui na bancada, o diácono irmão Antony da Silveira. Paz do Senhor, irmão Antony. A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe cada um que está ouvindo neste momento. Mais uma lição para honra e glória do Senhor. Como eu sempre falo, né, temos aqui o livro da lição, a revista da lição, e estamos quase chegando, estamos na lição 8, quase chegando no final de mais um trimestre, passa rápido, voando. Então, vamos estar trabalhando agora, começando os últimos acontecimentos da do livro, né, de Jeremias. Eu creio que nós vamos trabalhar Lamentações, mas Jeremias mesmo. Então, próximo trimestre, vamos trabalhar sobre, eu ia falar Trindade, mas Trindade é dos adultos. Vamos trabalhar sobre a salvação, o plano da salvação. Mais ou menos seria isso. Então, vamos começando mais uma lição para a honra e glória do Senhor. E não esqueça de deixar o like, comente, compartilhe, nos ajude aí a espalhar essa live aí para alcançar mais pessoas. Estamos aqui toda quinta-feira, a partir das 10h30. Essa live aqui na IBD do Jovem, né? Estamos com essa missão de transmitir aí o ensino, né, das lições bíblicas da revista da CPAD. Então, nos ajude a alcançar mais pessoas, mais jovens, né, principalmente aqueles que não têm condições de ir à escola presencialmente, né? Então, nos ajude para que a gente possa levar, espalhar essa mensagem da palavra de Deus. Muito bem, então vamos lá, lição 8. A lição 8 hoje tem como objetivo, né, os objetivos aqui, eu estou lendo aqui na revista, destacar o ministério profético de Jeremias junto aos reis, refletir a respeito da vida de Jeoaquim, o rei que rejeitou a palavra de Deus, e mostrar que Zedequias foi o rei das incertezas. Então, é isso tudo que nós vamos aprender aqui nesta lição de número 8. Vamos lá, irmão Antônio, texto principal. Então, texto principal: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Resumo da lição: a semelhança de alguns reis, o homem que rejeita o conselho divino certamente perecerá. O texto bíblico encontra-se no livro de Jeremias, capítulo 34, versículo do 1 ao 6. Vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. Primeiro versículo: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor, quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército, e todos os reinos da terra que estava debaixo do seu poder, e todos os povos lutavam contra Jerusalém e contra todas as cidades ao redor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: vá e diga a Zedequias, rei de Judá, que assim diz o Senhor: eis que entregarei esta cidade nas mãos do rei da Babilônia, a qual a queimará. Você não escapará das mãos dele, pelo contrário, será preso e entregue nas suas mãos. Você verá o rei da Babilônia face a face, e ele falará com você pessoalmente, e você será levado para a Babilônia. No entanto, ouça a palavra do Senhor. Ó Zedequias, rei de Judá, assim diz o Senhor a respeito de você: você não morrerá à espada, mas morrerá em paz. Queimarão perfumes em sua honra, como queimaram em honra aos seus pais, os reis que precederam, e eles o prantearão, dizendo: ai, Senhor, pois sou eu quem está dizendo isto, diz o Senhor. O profeta Jeremias falou todas essas palavras a Zedequias, rei de Judá, em Jerusalém. Muito bem, está aí o texto bíblico, né? Um texto menor do que o da lição passada. Bem menor, né? Também mais fácil ser menor.
A introdução vai dizer assim: na lição deste domingo, vamos aprender a respeito da resposta negativa dos reis Jeoaquim e Zedequias à palavra de Deus transmitida por Jeremias. Veremos as terríveis consequências que sofreram em decorrência disso. Então, aqui, basicamente, a lição vai tratar do conselho que o profeta Jeremias deu tanto ao rei Jeoaquim, como também ao rei Zedequias. Tu vê que nenhum dos dois obedeceu a Deus, só que aí com diferença, né, entre um e o outro. Nós vamos aprender isso no decorrer da lição. E vamos ver que as consequências terríveis de desobedecer a palavra de Deus. Essa é a lição que fica, que nós estamos estudando aqui sobre o livro do profeta Jeremias e trazemos para a nossa realidade atual, né? As consequências terríveis de desobedecer a palavra de Deus. Hoje, onde é que está o profeta Jeremias para nós hoje, os cristãos? Está aqui, ó, os 66 livros da Bíblia, é como é a boca de Deus falando conosco. Então, nós temos que obedecer o que está aqui. Se você não quiser obedecer o que está na palavra, vai sofrer também consequências como esses reis aqui e aqueles que estavam seguindo eles, que também estavam desobedecendo, né? Realmente foi, não vou dar spoiler, mas foram consequências terríveis, né, que aconteceram. Sim. Vamos lá. Então, um profeta entre os reis. Esse subtópico e tópico é mais história, né? Mais histórico ali, contando um panorama um pouco de como foi os reis que Jeremias estava vivo enquanto esses reis estavam governando. Então vamos estar trabalhando isso nesse tópico e subtópico. Depois vamos trabalhar um pouco mais de... não é frequente, eu ia falar o frequente, mas detalhado no tópico 2 ali, sobre alguns reis de Judá. Mas o primeiro subtópico, Jeremias enviado aos reis. Deus escolheu e enviou Jeremias como profeta às nações. Ele também seria responsável por transmitir a mensagem divina sobre os reinos. A monarquia foi instituída nos dias de Samuel pelo apelo do povo. Entretanto, desde a época de Moisés, Deus já mostrava que o rei deveria ser escolhido dentre seus critérios, pois teria a missão de cumprir a sua vontade. Na missão de liderar o povo sob a vontade divina, os reis eram orientados pelos profetas de seus dias. Então, aqui mostra como que seria realmente a vontade do Senhor para os reis. O Senhor sabia que algum dia iria vir reis para Israel e para Judá, e sabia que iria ter essa divisão, mas inicialmente Deus instituiu na sua palavra, que a gente vê no Pentateuco, em Deuteronômio e outros versículos, onde Deus instituiu o que o rei deveria fazer, como seria o governo do rei, mesmo antes de haver rei em Israel. Antes de o povo pedir para Samuel um rei, antes de o povo rejeitar o Senhor e pedir um rei. Então acontece que Deus sabia disso e, antemão, fez leis para que o rei cumprisse, para que pudesse acontecer um governo conforme a sua vontade. E a gente vê, durante a história de Israel, que os reis tinham os seus profetas que estavam lá auxiliando no sentido de, quando tinha alguma profecia, alguma coisa, como a gente vê o profeta Natan, onde Davi pecou, infelizmente, fez o que não deveria fazer, e o profeta foi lá falar com ele sobre seu pecado e mostrar uma palavra do Senhor do que deveria acontecer, o que iria acontecer por causa do pecado de Davi, como a gente vê em outros reis, como Elias, Eliseu, que falou e profetizou, muitas vezes contra o rei, ou às vezes quando tinha um rei a favor, falava alguma coisa correta, os profetas, e conforme a vontade do Senhor. Os profetas tinham essa importância e eles não se dobravam, vamos dizer, no sentido de não se acovardavam diante um rei. Só porque é rei, agora eu não vou falar o que a palavra do Senhor fala, que o Senhor nos diz para falar. Então, eles não se acovardavam, não importa
que tipo de autoridade era. Claro que não vão, hoje em dia, vamos trazer para hoje em dia, não vamos desrespeitar as autoridades, mas se for para falar da palavra do Senhor, o que o Senhor quer que nós falamos, não vamos se acovardar mediante alguma autoridade em não falar só porque a autoridade não quer que fale. Se for conforme a palavra do Senhor, sempre trabalhando à luz da palavra do Senhor e não distorcendo e tentando, só porque eu quero falar, eu vou lá e falo, e Deus não quer que fale. Tudo tem um contexto e tem que trabalhar cada caso num caso. Mas é um ensinamento para nós que precisamos realmente, até se fomos autoridades em algum local, se eu vou dar um exemplo, que você é jovem e você quer ser um político, ou quer ser um prefeito, ou qualquer outra área da sua... Pode ser uma empresa, qualquer área, mas você é uma autoridade naquele momento, que tem pessoas abaixo de você, sempre consultar o Senhor nas suas decisões é a melhor coisa que se deve fazer. Hoje em dia não temos profetas, mas temos pastores que podem nos auxiliar, temos a própria palavra do Senhor, que sempre vai nos falar conforme a vontade do Senhor. Mas vamos seguir no subtópico 2. Subtópico 2, o preço por profetizar aos reis. Jeremias é conhecido não somente pelas mensagens que entregou durante o seu ministério, mas também pelo sofrimento que isso lhe causou. Isso se confirma em diversos episódios da trajetória deste profeta, especialmente na ordem divina que o privou de se casar, não lamentar os mortos e não ir a banquetes. Por entregar a mensagem de Deus ao povo, e principalmente aos reis de seu tempo, Jeremias foi perseguido, posto em prisão e lançado numa cisterna. Então veja que o preço a se pagar por ser um profeta de Deus, né? Profeta de Deus é aquele, como o irmão já falou, aquele que não se intimida com autoridades. Ele fala aquilo que Deus manda ele falar, mesmo que seja contra as atitudes daquela autoridade, né? Foi o que aconteceu com o profeta Jeremias. Deus mandou ele falar contra o rei Jeoaquim, ele falou. Mandou falar contra o rei Zedequias, ele falou. Aí o que ele sofreu? Ele sofreu prisão, né, perseguição, foi lançado numa cisterna para morrer, né, só foi tirado de lá porque o mordomo lá do rei, né, intercedeu por ele e ajudou ele a sair do poço, e etc. Ele também teve que se privar de muitas coisas. Assim é o chamado de Deus, né? Alguns que são chamados para servir a Deus, né? Às vezes tem que abrir mão de coisas que são lícitas, que são normais na vida. No caso dele aqui, ele se privou de se casar, né? E também não podia nem lamentar os mortos, né? Não podia nem chorar pelos mortos da família dele, e também não podia ir a banquete. Já pensou isso para alguns hoje? Não ia a banquete não comer ali as guloseimas da festa. Então o profeta Jeremias, né, não se privou, né, dessas coisas. Por quê? Porque um profeta naquela época, e acredito que hoje também um homem de Deus hoje, né, na sociedade, ele tem que ter uma postura de integridade, ele tem que ter uma postura de honestidade, tem que ter uma postura de correção, de ética. Ele tem que ter muito cuidado com as coisas. Até as coisas lícitas para qualquer ser humano, até nisso, às vezes, ele tem que ter cuidado, para ele não, né, como é que é? Se fala, não é atrapalhar o evangelho, que a gente costuma dizer, não escandalizar o evangelho. Isso, escandalizar. Não escandalizar o evangelho, porque é aquela coisa, às vezes a gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a gente não é obrigado, eu não sou obrigado a dar dinheiro ou dar alguma coisa para as pessoas que pedem na rua. Ninguém é obrigado, não existe essa lei. Quem você passar na rua é obrigado a dar para uma pessoa que te pedir, não existe essa lei. Isso é uma coisa que não está na lei, mas às vezes o cristão está sendo observado,
entendeu? Não estou falando que todas as vezes, mas às vezes ele está sendo observado como é que ele vai reagir. E Jesus falou, se a justiça de vocês não superar dos escribas e fariseus, né, que eles fazem tudo para ser visto, para, né, ser aplaudido, ou seja, eles fazem só para aquelas pessoas ali do grupo deles, entendeu? E Jesus falou, não, vocês têm que fazer até pelos seus inimigos, se eles estiverem necessitando de alguma coisa, de alguma comida, bebida, vocês têm que ir estender a mão e ajudá-los. É um ponto interessante que tem que ter sempre o equilíbrio, né? Também temos que entender, se você conhece, vamos dizer, aquela pessoa que se diz necessitada, muitas vezes aquela pessoa está ali porque ela quer que os outros sustentem ela, e a palavra diz, bem certo, né? Aquele que não trabalha, não coma. Sim. Tem que trabalhar para comer. Então, se a gente dando uma oferta, uma ajuda para alguém que está necessitado de fato, que realmente a gente sabe que realmente não tem, ele tenta trabalhar e tudo, mas aconteceu alguma coisa, daí é correto. Mas quando tem alguém que a gente sabe que a história está ali na rua ou pedindo dinheiro ou alguma coisa, e realmente a gente vê que é uma pessoa que está ali porque não quer trabalhar, não quer se sustentar por esmola, daí, às vezes o papel do cristão não é nem ajudar. Não, sim, não assim, eu não quis nem entrar na questão do mérito, né? Isso aí realmente a gente tem que observar, questão do mérito, mas eu estou falando só a questão da aparência, né? Da pessoa, do cristão, ele está sendo observado. Sim. Se ele, como é que ele vai agir diante de determinadas situações. Aí eu dei esse exemplo, entendeu? De ajudar as pessoas necessitadas ou aparentemente necessitadas, né? Que estão nas ruas. É claro que eu não estou entrando no mérito. Tem gente aí que eu não ajudo porque eu sei que é para drogas. Então eu não vou ajudar de forma nenhuma. Agora, isso é porque eu conheço, né? Porque eu sei. Que tu conhece. Agora, veja bem, o profeta Jeremias é a mesma coisa. Por que ele teve que se privar de casar? Porque ele não podia casar? Era proibido casar o sacerdote? Não era. O sacerdote podia casar. Ele era um sacerdote. Né? Ele podia casar. O profeta também podia casar. Isaías era casado. Sim, podia casar. Então. E ele por que Deus falou para ele não se casar? Ou ele se privou de casar? Talvez por causa da situação do momento, do contexto de perseguição, de violência que estava para acontecer com a invasão Eu acredito que é que nem o voto de Nazireu. Também tem isso. Que é a questão da pessoa... Mas ele não era Nazireu. Não estou falando que era. Eu estou falando um exemplo do caso de um Nazireu, que ele fazia um voto que daí não comia, não tocava em mortos, não comia bebida forte, não cortava o cabelo e etc. Então, aquele era um voto que ele tinha para consagrar mais ao Senhor para aquele caso específico. Talvez o profeta Jeremias fez um voto também para o Senhor de se privar dessas coisas. Teria que ler aqui na referência, né, para saber exatamente se foi Deus que mandou ou se foi ele que tomou a decisão. Mas olha só, agora só para finalizar, não ia banquete. Por que ele se privou de não ir a banquete? Ele estava profetizando o quê? Destruição. Ele estava profetizando que o Babilônia ia vir, ia destruir tudo, que o povo estava em pecado, estava em desobediência e rebelião contra Deus. Então, ele estava, né, falando forte ali contra o pecado do povo. Aí, de repente, ele vai lá para o banquete, fica bebendo, comendo e rindo. Apenas para a gente entender, né, que aí tem certas coisas que a gente tem que, às vezes, se privar para a gente não dar mau testemunho. Aí, embora você não esteja dando mau testemunho de ir no banquete, mas as pessoas podem estar entendendo mal. Como é que ele está profetizando esse monte de desgraça para o nosso país, para o nosso povo? E, de repente, ele está indo em tudo que é banquete que aparece por aí. Tudo que é casamento, não sei o quê. Parece que não está batendo uma coisa com a outra, entendeu? Assim, eu estou apenas conjecturando, né? Não estou dizendo que era esse o motivo exato, né? Vamos lá, senão a gente não para aí. Vamos aí, terceiro subtópico, o profeta e 5 reis. O texto de abertura do livro de Jeremias informa que a palavra do Senhor foi a ele nos dias de Josias e nos dias de Joaquim, até o fim do ano 10º de Zedequias. O destaque a estes 3 reis
se dá em virtude de que eles reinaram por longo tempo, razão pela qual as suas ações são fundamentais no ministério de Jeremias e para a compreensão das suas lições na atualidade. Jeremias profetizou por aproximadamente 40 anos, compreendendo o governo dos seguintes reis: Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Desses 5 reis, Joacás e Joaquim reinaram somente 3 meses, cada um, e ambos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então, isso aqui já trabalhamos, acho que foi na primeira lição, ou a segunda lição, não me recordo aqui. Eu já comentei sobre esse período ali que havia 5 reis. Então, a gente não vai trabalhar tanto assim nesse subtópico também, porque nos outros ali vai ter a sequência dos reis falando ali de como eles se tornaram reis, quem era cada rei ali antes de se tornar rei e etc. Mas, só para lembrar um pouco quem não participou das outras lives, Jeremias, como aqui diz, né, passou-lhe 40 anos em atividade como profeta, mas ele participou e estava vivo enquanto tinha 5 reis de Israel. A gente vê que Manassés foi o pior rei de de Judá, e por causa a palavra diz, por causa de Manassés, que Deus deu a gota da água para poder levar o povo ao exílio. Não levou o povo ao exílio de vez, mas por causa disso. E a gente vê que depois de Manassés teve aqui, deixa eu ver onde que está a ordem do... Depois de Manassés foi Josias. Foi aqui Josias. Foi filho de Manassés. Daí a gente vê que Josias entrou no governo aqui, e viu as coisas que estavam acontecendo e viu que aconteceu com Manassés, e como eu falei em outras lives, Manassés se arrependeu no final do seu governo, foi para o exílio, voltou do exílio e se arrependeu e mostrou favor ao Senhor, e a gente vê isso lá em Crônicas. Então, talvez por causa disso, Josias viu a bondade e as coisas que estavam acontecendo com seu pai, antes que aconteceu ali. Então, talvez por causa disso que ele se voltou ao Senhor e resolveu fazer a vontade do Senhor. E depois a gente vê o que aconteceu com os outros reis. A gente já trabalhou um pouco nas outras lives, mas vamos estar trabalhando agora no próximo tópico. Próximo tópico, Jeoaquim, o rei que rejeitou a Deus e a sua palavra. Primeiro subtópico, quem foi o rei Jeoaquim? Com a morte de Josias, o rei da maior reforma religiosa da história de Israel, Jeoacás, seu filho, o substituiu e reinou por 3 meses. Eliaquim, seu irmão, assumiu o trono em seu lugar e teve o seu nome mudado para Jeoaquim pelo faraó Neco, do Egito, a quem serviu como rei vassalo. As marcas centrais do governo de Jeoaquim foram a introdução de práticas pagãs e idólatras, a frouxidão moral e a perseguição a profetas fiéis. Jeremias profetizou contra a injustiça praticada por este rei na construção de seu palácio. Ele usou mão de obra escrava, razão pela qual o profeta foi perseguido de forma implacável. Então, aqui vai começar, né? Primeira coisa é saber quem foi esse rei Jeoaquim, né? Ele foi era filho do rei Josias. O rei Josias foi o rei que fez uma grande reforma religiosa ali em Judá, no Reino do Sul. E também o rei Josias, ele que derrubou o altar lá de Betel, né? Conforme a profecia que Deus já tinha falado não sei quantos anos antes, que o rei, né? Ia aparecer um rei de Judá que ia derrubar o altar lá como é que é o nome dele lá? O rei de Israel lá, Jeroboão. Jeroboão tinha construído, né, um altar lá em Betel, fez um bezerro lá de ouro lá para o povo de Israel ficar adorando, para eles não subirem lá para Jerusalém.
Então Deus mandou um profeta de Judá lá, falando, ó, vai vir um rei daqui a tanto tempo, que vai derrubar tudo isso aí, vai queimar os ossos dos mortos em cima do altar. Pois bem, isso aconteceu, foi o rei Josias que fez isso. E ele fez uma grande reforma, fez uma Páscoa, realizou uma Páscoa que há muito tempo não se fazia lá em Judá. Ou seja, foi um rei bom, mas só que a maldade já estava tão grande que não tinha mais como voltar atrás. Né? Já estava cheirando mal lá na narina de Deus. Né? Então não tinha mais como voltar, apesar do arrependimento de Manassés pessoal, né? E ele voltou, foi restaurado ali, né? Mas a maldade, o próprio Deus falou isso, né? Depois a maldade, o próprio Jeremias, se não me engano, falou isso. A maldade já estava tão grande que não tinha mais volta, não tinha mais volta. Tá? Aí o que acontece? Aí surgiu aí o Josias, ele foi lutar contra o faraó Neco e morreu. Era um rei bom, mas ele, infelizmente, fez o que não devia, porque não era para ele se meter na briga do Egito com Nabucodonosor. Ele foi lá se meter para poder ficar a favor de Nabucodonosor, foi lutar contra o rei Neco, faraó Neco, e o faraó Neco matou o rei Josias. Aí, então, o povo colocou esse Jeoacás no lugar dele, mas só ficou 3 meses, porque o faraó Neco voltou da guerra contra Nabucodonosor, tirou esse Jeoacás, levou para o Egito e colocou no lugar dele o Eliaquim, mudando o nome dele para Jeoaquim. Entendeu? Aí colocou esse Eliaquim, mudou o nome dele para Jeoaquim e colocou... Que era irmão de... Que era irmão de Jeoacás, né? Colocou ele no lugar e transformou ele num rei vassalo. O que é o rei vassalo? Aquele rei, ele reinava, mas era vassalo. É mais como se fosse um de um rei maior. É considerado aqui, tipo, tem um presidente e tem um governador. Sim, mas ele era rei, né? Mas era um rei vassalo. Só para o pessoal entender hoje em dia, sim, né? E esse rei Jeoaquim foi um rei mau. Ele fez o que era mau aos olhos do Senhor. Introduziu práticas pagãs e idólatras, não que isso aí já não tivesse, né? Mas aqui diz que introduziu, né? Introduziu a mais, né? Na verdade, introduziu no sentido que o Josias o Josias tinha tirado, daí isso. Bem lembrado. Frouxidão moral, ou seja, o pessoal adulterava, roubava, mentia, subornava e ficava por isso mesmo. E a perseguição a profetas fiéis, como no caso, perseguição a Jeremias, mandou, não sei se foi ele ou se foi o Zedequias que mandou, acho que foi ele que mandou matar o profeta Urias, acho que foi o Jeoaquim. Então veja que ele também usou mão de obra escrava para construir o palácio dele. Ou seja, isso era condenado, né? Condenado pela lei. Não podia usar mão de obra. Não podia nem segurar o salário diário do trabalhador. O Pentateuco lá proibia. Entendeu? Ele trabalhava o dia todo, tinha que chegar no final do dia, tinha que dar o valor. Ali o salário dele, que era diária, né? Então, ele fez tudo isso, aí foi reprovado pelo profeta Jeremias, e por conta disso ele fez um monte de maldade contra o profeta Jeremias. Vamos lá. Então, só corrigindo antes, eu tinha comentado que Manassés era pai do Josias, é contrário. Ele é, na verdade, avô de Josias, e por isso que agora faz sentido o que eu estava falando, que Josias, na verdade, viu o seu pai Amon, que fez as coisas erradas, conforme Manassés tinha feito, e por causa disso ficou 3 meses no poder, mais ou menos esse período, e por causa disso morreu, e Deus destituiu ali, permitiu que Amon falecesse para vir Josias. Então ele viu que seu avô tinha se voltado ao Senhor, Deus tinha permitido que ele governasse ali mais um período e falecesse mais tranquilo, vamos dizer. E depois veio Amon e fez o que não devia. Então Josias viu, acreditamos que Josias viu isso, e por causa disso resolveu tomar a mesma escolha de se voltar ao Senhor para que não acontecesse a mesma coisa. E realmente teve um período muito bom com Josias, e a gente vai ver agora, depois de Joaquim, ali,
E que esse Amon, ele reinou só 2 anos em Jerusalém. 3 meses. Eu confundi com os outros, mas é pouco tempo. Reinou 2 anos, ó. Isso. Amon tinha 22 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 2 anos em Jerusalém. 3 meses foi os outros ali. Não, foram o Jeoacás. Os outros depois? Eu digo, depois não... Ele fez o que o Senhor reprova. A semelhança de seu pai, que no caso Manassés, né? Isso. Amon prestou culto e ofereceu sacrifício a todos os ídolos que Manassés havia feito. Isso mesmo. Então, agora vamos ao segundo subtópico, Joaquim, o rei que rejeitou a mensagem de Deus. Joaquim reinou por cerca de 11 anos, período no qual Jeremias atuou como profeta. O episódio em que Joaquim corta e lança ao fogo o pergaminho com a mensagem de Deus enviada por Jeremias através de Baruque. Além de ser um dos mais marcantes, mostra de forma clara como o rei lidava, não somente com o profeta, mas principalmente com as palavras de Deus. Jeremias, que estava impedido de ir à casa do Senhor, ditou a mensagem ao escriba Baruque, lhe dando a missão de transmiti-la ao povo. Mensagem proclamada na casa do Senhor repercutiu junto ao rei, que, ao ouvi-la, cortou em pedaços o pergaminho, lançou-os no fogo. Além de rejeitar a palavra de Deus, o rei ordenou que o mensageiro fosse perseguido. Entretanto, assim para a história como um dos reis que não deu ouvidos ao conselho de Deus pelo profeta. A gente viu, mas, se não me engano, Baruque não foi morto nesse período ali, foi salvo ainda, não teve esse perigo, mas a gente vê também que a palavra, a Jeremias, depois do que o rei fez, cortou tudo que tinha o rolo e tudo, jogou fogo, a gente vê que Jeremias mandou o Baruque de novo escrever, e a gente tem o que foi dito no livro de Jeremias, está escrito todas as palavras que Jeremias tinha dito para que Baruque escrevesse, e o rei, infelizmente, cortou e tocou fogo no rolo. Mas a gente vê que Joaquim, ele rejeitou a palavra do Senhor. Contrário, a gente vê Zedequias, mesmo Zedequias rejeitando praticamente tudo que Jeremias falava, não querendo aceitar e tudo, a gente vê que Zedequias, que a gente vai ver mais pra frente, ele, ao contrário, ele pelo menos aceitou algumas coisas, ele respeitava algumas coisas da palavra do Senhor e algumas coisas que Jeremias, ele tratava ainda Jeremias como profeta de verdade, contrário de Joaquim, que muitas vezes até foi, se não me engano, Joaquim que matou o profeta Urias, que, infelizmente, o profeta Urias, quando tentou escapar, foi pego e realmente morreu, infelizmente, mas a gente vê as coisas terríveis que Joaquim fez. Eu não vou se atender muito aqui, porque a gente comentou, na verdade, nas outras lives, um pouco sobre isso. Eu já falei sobre o profeta que foi morto e tudo, mas vamos trabalhar agora o terceiro subtópico, a rejeição da palavra de Deus e as suas consequências. Muito bem. A rejeição da palavra de Deus e as suas consequências. Rejeitar a palavra de Deus é um ato de insubmissão e de rebeldia. Contudo, aceitá-la e submeter-se a ela é demonstração de amor ao Senhor. O rei Joaquim rejeitou a palavra do Senhor, perseguiu o profeta e decidiu andar pelos seus próprios caminhos, como se vê na decisão que tomou em rebelar-se contra Nabucodonosor, vindo a ser duramente punido. E, na sua morte, não foi honrado e nem por ele houve quem lamentasse. Já pensou? Um rei? Já o profeta experimentou a proteção divina. O profeta Jeremias editou o mesmo conteúdo para que Baruque reescrevesse, e ainda se acrescentaram a elas muitas palavras semelhantes. Então, o rei Joaquim, travou lá, companheiro. O rei Joaquim, ele rejeitou a palavra de Deus, ali pronunciada pelo profeta Jeremias, né? Então ele não quis obedecer, pelo contrário, ele insistiu em manter a sua rebelião, a sua desobediência contra Deus, né? Isso aí é um caso grave. E essas lições nós temos que aprender, ou apreender, né, para a nossa vida hoje, né?
E, infelizmente, muitos aí que têm um nome, né, de cristãos estão desobedecendo claramente a palavra de Deus. A palavra de Deus diz claramente sobre determinada coisa e tem muitos que não querem obedecer porque, obviamente, acaba tendo que abrir mão de alguma coisa na vida e as pessoas não querem. No entanto, a melhor coisa é obedecer a Deus em tudo, em todas as áreas da nossa vida, para que a gente seja bem-aventurado, né? Então, tem muita gente hoje, assim como o rei Jeoaquim, rejeitando, né, a palavra de Deus. Né? E Deus está falando, Deus está pregando. Quando você ouve o teu pastor pregando, ouve alguém, um pregador falando a palavra de Deus, ali com fidelidade às escrituras sagradas, Deus está falando, Deus está exortando, Deus está chamando a atenção, e cabe a nós o quê? Se ainda não estivermos obedecendo aquela palavra, cabe a nós, então, tomar uma atitude e passar a obedecer. Então, veja que ele se rebelou contra Nabucodonosor, e o Nabucodonosor, então, invadiu Jerusalém e capturou o rei Joaquim. E foi terrível o que aconteceu com ele, né? Se eu não me engano, ele foi cegado, né? Acho que ele foi cegado. Sim, foi cegado. O que aconteceu? Mataram os filhos dele na presença dele. Mataram os filhos dele na presença dele. Ele foi cegado. Felizmente, depois acabou comendo com o Nabucodonosor depois ali, mas mesmo assim, nunca mais pôde enxergar e ficou debilitado, infelizmente. Sim. E na sua morte não foi honrado e nem por ele houve quem lamentasse. Né? Já o profeta, por outro lado, experimentou a proteção divina. Agora eu fiquei em dúvida se foi o Jeoaquim que foi cegado ou se foi o Zedequias. Não, se não me engano foi o Jeoaquim. Dá uma checada aí para mim, por favor. Que é tanto nome, é tanta informação que a gente às vezes troca um pelo outro, né? Mas aqui na revista não diz, não, na lição. Já o profeta experimentou a proteção divina, né? Editou o mesmo conteúdo para que Baruque, que era o seu escriba, né, reescrevesse e ainda acrescentou mais exortações que já estavam Não, foi Zedequias. Foi Zedequias, né? Foi Zedequias, viu? Que eu estava em dúvida. Porque a gente confunde porque é tanto... Mas foi Zedequias. Foi cegado e depois, na presença do rei, ele pôde comer lá, mas mesmo assim ficou debilitado, infelizmente. Sim. E aí o que acontece? Mas teve o rei que foi reabilitado posteriormente pelo neto de Nabucodonosor foi o rei Joaquim. Que a gente não vai falar aqui nessa lição. Não, porque não é ali que trabalha. Ele só ficou 3 meses. Ele só ficou 3 meses. Que trabalhou isso, não? Acho que foi, se não me engano, se não me falha mesmo. Acho que foi Ezequiel. Não. O rei Joaquim foi levado com a mãe dele para o cativeiro. Foi na época que acho que foi Daniel, os amigos dele, foi no mesmo período, se não me engano. Foi. Mas esse não faz parte dessa lição. Foi falado em Reis, eu acho. Então, o rei Joaquim, nem ligaram para a morte dele. Como se fosse ninguém, né? A pessoa, um rei, cara, que é o governante da nação, uma pessoa na sua morte, em vez de ter lá um funeral digno, né? As pessoas nem honraram, nem acenderam fogo, nem nada, nem fizeram nada, nem lamentaram. Ele era tão ruim que o pessoal nem lamentou ele ter morrido, né? Acho que tinha muita gente falando assim, já foi tarde. Acredito, né, que o pessoal fala hoje, né? Eu que estou conjecturando, né? Sim. Infelizmente tem gente que fala isso hoje, né? Já foi tarde, quando morre alguém que não gosta. Que não gosta, né? Então, e enquanto isso, o profeta estava lá, né, nas mãos de Deus. Estamos chegando então ao tópico 3, mas antes disso quero falar sobre a FAEST Academia, uma escola de educação teológica aqui do estado de Santa Catarina, nossos cursos de teologia. Não esqueça, estamos na Black November. Black November, aqui estamos até falando em inglês aqui. Black November. Estamos aí com a promoção ainda até o final deste mês. Né? Você compra o curso básico e leva o curso médio. Está aí passando aí para você ver as nossas matérias, tanto do curso básico quanto do curso médio. Temos cursos livres também na área teológica e também temos cursos focados no universo feminino, todos com certificado reconhecido pelas convenções estaduais. Né? Você não precisa nem se preocupar com isso, o certificado é reconhecido, a escola é reconhecida,
aqui na convenção de Santa Catarina. Pois bem, você vai poder, então, com essa promoção aí, você só não estuda a palavra de Deus se você não quiser. Então, você pode estudar a hora que você quiser, no conforto do seu lar, no melhor horário para você. Você que não tem condição de frequentar uma sala de aula, aproveite então essa promoção, né, nos nossos cursos aqui da FAEST Academia. Se você tiver alguma dúvida, nós temos aí tanto o QR Code na tela, que você pode focar a câmera do seu celular, e o número do WhatsApp, né? Ele vai aparecer na tela, está aí aparecendo, ó, 489-666-5626. Repetindo, 489-666-5626. Então, você pode entrar em contato, o atendente vai te dar maiores informações sobre essa promoção exclusiva aqui na Black November, dos nossos cursos de teologia aqui da FAEST Academia. Acho que é... Então, terceiro tópico, Zedequias, o rei das incertezas. Primeiro subtópico, quem foi o rei Zedequias? Joaquim reinou no lugar de Joaquim por apenas 3 meses e foi substituído por seu tio Matanias, que teve seu nome mudado pelo rei da Babilônia para Zedequias. De acordo com o registro bíblico, Zedequias andou nos mesmos caminhos de Joaquim e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o seu governo foi, ao que parece, a aplicação da ira de Deus contra Judá. Zedequias assumiu o trono de Judá aos 25 anos de idade e reinou por 11 anos. Ele não se rendeu à vontade de Deus, nem aceitou a mensagem dele. Por meio de Jeremias e pela dureza de seu coração, não se converteu ao Senhor. Então a gente vê que depois, porque agora eles vão continuar ali no segundo subtópico, Zedequias, o rei das incertezas, vai continuar aqui essa parte da história. Mas para não atropelar ali, eu não vou falar ali sobre o que aconteceu depois. Mas a gente vê que Zedequias, ele assumiu e foi o último rei de Judá antes do exílio. Depois a gente vê, o pastor Reginaldo já comentou, do rei que depois o neto de Nabucodonosor voltou para Judá e constituiu ali de novo, e depois teve a reconstrução do templo, a reconstrução das muralhas, e foi indo. Então, a gente vê que depois Judá retornou a seu... Não é essa glória, porque a gente continua, como se fosse vassalo de outro rei, né? Retornou à terra, né? Só retornou à terra, mas continuou ali como se fosse rei vassalos e etc. Mas a gente vê que rei Zedequias continuou nos mesmos pecados dos outros reis e não se agradou o Senhor de suas atitudes. E a gente vê que mesmo assim, com as coisas que Zedequias não agradava ao Senhor e fazia coisas erradas, mas a gente vê que depois Zedequias, ele mesmo assim teve um zelo pelo profeta Jeremias, em comparação aos outros que não tiveram. A gente vê que o Joaquim, se não me engano, foi ele que queria matar Jeremias, mas por causa do Senhor, o Senhor guardou e não conseguiu tocar em Jeremias, mas Jeremias, a gente vê que Zedequias, ao contrário, foi lá e guardou Jeremias. Ele não pediu para que Jeremias não contasse para os outros sobre as profecias que estava dizendo para Zedequias, porque sabia que ia dar problema para Jeremias, mas Zedequias foi um rei que, infelizmente, ele guardou pelo menos Jeremias, não fez nada de mal contra Jeremias, mesmo fazendo tudo que era errado contra o Senhor. Mas a gente vai ver nos próximos subtópicos. Só uma introdução. Resumindo ali, só uma introdução, esse primeiro subtópico sobre quem foi Zedequias. Então, segundo subtópico, Zedequias, o rei das incertezas. Como se sabe, Zedequias era ainda bem jovem quando assumiu o reinado de Judá. E embora, segundo as escrituras, tenha trilhado por caminhos que não agradaram a Deus, ele consultou Jeremias por algumas vezes, o que demonstra, em alguma medida, um certo interesse por tentar andar pelo caminho correto.
Definitivamente, o reino de Zedequias foi marcado por incertezas advindas de sua fraqueza pessoal, como se vê no episódio em que o profeta o aconselha a entregar-se ao governo da Babilônia como sinal de humilhação e aceitação da disciplina de Deus. No entanto, ainda que por um momento ele tenha pensado em cumprir a ordem divina, todavia, por causa de suas preocupações com os de fora, optou por ir contra a vontade divina. Então, por que ele é o rei das incertezas? Porque ele sabia que o profeta Jeremias estava falando para ele, na verdade ia se cumprir. Ele sabia, tanto que, como o irmão Antônio falou, ele tratou o profeta Jeremias de forma diferente do rei Joaquim. Né? Joaquim, se pudesse, ele matava o profeta Jeremias, mas que Deus escondeu ele. Aqui, até o texto que eu separei aqui. Se não me engano, ele ficou até escondido no templo, não lembro agora. Em vez disso, o rei ordenou, que é o Joaquim, né? O rei ordenou a Jarameel, filho do rei, Seraía, filho de Azeriel, Selemia, filho de Abdeel, que prendesse o escriba Baruque e o profeta Jeremias, mas o Senhor os tinha escondido. O próprio Senhor que escondeu os dois, não sei aonde, mas escondeu os dois para que esses homens aí que enviados pelo rei não encontrassem. Mas o Zedequias não, o Zedequias teve uma outra atitude. Só que é o seguinte, era aquela coisa, né? Hoje a gente poderia... No muro. Justamente, ficou no muro. Vamos trazer para a nossa realidade de hoje, aquele amigo do evangelho, sabe? Aquele cara que, não, eu gosto de ouvir você falar, eu gosto do Salmo 23, do Salmo 91, até tem entendeu? Eu gosto de tudo isso, eu ouço o hino da harpa, eu ouço o hino do Sola Flow, né? Eu fico bem animado e tal. Mas entregou tua vida para Jesus? Não chegou o momento, não, ainda não está na hora. É aquela pessoa assim. Mas até tem um exemplo muito mais forte que dá para entender o que acontecia. É a mesma coisa, um prefeito de uma cidade que deixa a igreja trabalhar, deixa a igreja fazer falar do evangelho, falar isso e aquilo, mas... Até ajuda, né? Isso, até ajuda às vezes, mas ele não é cristão, ele continua fazendo continua lá no Iemanjá, lá nas festas pagãs lá e não sei o que, continua fazendo essas coisas. Mas ele também permite que a igreja trabalhe também. Só que ele fica assim, em cima do muro. Ele não proíbe nada, tudo é permitido e continua fazendo as suas coisas erradas. Porque aqui o Jeremias, ele deu conselho pro rei Zedequias, que Deus mandou, né? Não foi ele que deu o conselho. Deus deu o conselho. Deus falou para ele, se entrega ao rei da Babilônia, se humilha, você vai ser vai se tornar talvez um rei vassalo do Nabucodonosor, vai ter que pagar ali um imposto, um tributo, né? Não um imposto, um tributo para o rei. Ele vai deixar você, talvez sim, talvez não, pode colocar outra pessoa no teu lugar. Você ou vai lá para a Babilônia ou fica aqui, não sei como é que vai ser. Com certeza ia ficar sendo rei ainda, só talvez com algumas limitações a mais. Talvez sim, talvez não, mas a gente não sabe. Mas assim, ele teria que, se ele cumprisse isso que Deus mandou o profeta Jeremias falar para ele, ele estaria vivo. Quer dizer, ele ficaria vivo. Ele ficaria vivo, a nação não seria destruída, a Jerusalém, naquela época, entendeu? Mas ele não quis tomar uma atitude em função daquilo que o profeta Jeremias falou para ele. É aquela coisa, né? Realmente, fazendo uma aplicação bem pessoal aqui para nós, né? Não adianta você saber que não pode fazer e você faz, entendeu? Isso não adianta nada. Mas eu sei, está escrito, né? Está escrito, tá, mas você está praticando? Não estou. Então, é mais ou menos isso. Nem aqueles que eu gosto de Jesus, mas não faz o que ele diz. Então, ou seja, ele até ele mandou chamar, né? Não sei se isso vai ser falado, já foi falado, ou se não vai falar, que ele mandou chamar o profeta Jeremias ali nas ocultas, e aí... Não, eu falei. Você falou, né? Aí ele falou, tem alguma palavra de Deus para mim? Ele falou, se eu falar, você vai... Isso que eu falei, que daí... não falei a parte dessa aí que ele pediu, mas eu falei que ele guardou Jeremias quando ele... Gostava de ouvir a palavra, só que não obedecia, né? Então não adianta.
A palavra de Deus, aquilo que Jesus falou lá no final do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte, tanto faz. O que ele disse? Ó, aqueles que ouvem e praticam estão construindo sobre a rocha. E aqueles que ouvem e não praticam, constroem sobre a areia. Então, não adianta só ouvir a palavra de Deus, tem que pôr em prática, tem que obedecer para realmente ter bom resultado. E o rei Zedequias, ele não quis, né, ou não teve. Aqui vai dizer que ele se preocupava muito com o que as outras pessoas iam pensar, com o que os príncipes iam dizer. Ele tinha medo dos príncipes, porque se eu tenho medo. Não, ele dizia assim: não, eu tenho medo de me entregar para o Nabucodonosor, e aqueles que já passaram para o lado do Nabucodonosor, que é o judeu, né, que já tinham como é que é? Como é que se fala quando a pessoa deixa o seu próprio povo e passa para o invasor? Não lembro. Tem uma palavra. Não é êxodo. E aí essas pessoas, algum desses judeus já tinham se bandeado para o lado do Nabucodonosor. E ele tinha medo, o Zedequias, de que fosse humilhado por esses que já tinham... a palavra eu não consigo lembrar. Está na ponta na ponta da mente, né? Na ponta da língua. Eu não consigo lembrar. Mas eles já tinham se bandeado lá para o lado do Nabucodonosor e ele tinha receio de que fosse humilhado por eles, por aquela turma lá. Entendeu? E aí por isso é que ele ficou naquela, mas aí vão me humilhar lá, porque como é que é? Eu me entreguei a desertar. Sim. A palavra é desertar. Eles tinham desertado para o rei Nabucodonosor. Tinha muitos que já tinham desertado. Isso. Né? E aí ele ficou com medo desse pessoal que desertou. E também tinha medo dos príncipes fazerem alguma coisa contra ele, certamente, ele tinha receio, né? E os príncipes fazerem alguma coisa contra ele, pelo fato dele estar se entregando para o invasor. Sim. Né? Porque ele sabe que o judeu, no caso, é muito nacionalista, né? Eles eram muito nacionalistas e defendiam com os ideias, iam até a morte, tanto que precisou destruir tudo para que eles pudessem mas se a gente ser levados para o exílio. Eles não foram nacionalistas quando Deus falou que era para eles ter ficado em Judá depois que teve o exílio. E daí se bandearam lá para o Egito. Isso. Aqueles capitães lá do... O certo era eles ter ficado. Que o profeta pediram para o profeta Jeremias consultar a Deus, e durante 10 dias o profeta voltou com a mensagem de Deus dizendo que é para eles ficarem lá e se submeterem a Nabucodonosor, e porque eles ficaram com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu quando o Nabucodonosor deixou um governador em Judá para poder governar, né? E daí foi morto pelos Moabitas, não era Moabitas? Me fugiu agora. Mas foi morto, infelizmente. Mas vamos seguindo aqui. Terceiro subtópico, a incerteza de um rei, as suas consequências. Uma das qualidades que Deus requer daqueles que lideram sobre o seu povo é a força e coragem, como se vê em suas palavras quando Josué recebeu a incumbência de substituir Moisés. Estas qualidades não encontradas em Gideão são encontradas em Gideão. Aliás, elas lhe renderam o elogio que recebeu do próprio Senhor. Ao contrário disso, o rei Zedequias teve em sua fraqueza a raiz de todos os males em sua trajetória, pois dela resultou a sua incerteza nos momentos nos quais ele teve de tomar decisões importantes. Ele não se submeteu à mensagem de Deus, transmitida por meio do profeta Jeremias. Como consequência, o juízo de Deus se manifestou permitindo que o rei da Babilônia matasse os seus filhos à sua vista, retirasse os seus olhos e destruísse as casas de seu povo e a própria Jerusalém. É aquilo que a gente estava falando. Isso, a gente acabou trocando o nome dos reis. Mas o que é que acontece? Zedequias era alguém que não tinha força nem coragem. Então, o pastor Reginaldo já comentou que ele não tinha medo de
se a favor de Nabucodonosor para poder, por causa dos príncipes ali. Então, Zedequias era alguém que ficava em cima do muro porque tinha medo das coisas. Ele tinha essa fraqueza. Ele que não queria ficar realmente a favor do Nabucodonosor, mas também não ele queria também, eu digo assim, ele não queria que acontecesse tudo que aconteceu, se ele tivesse feito o que fez lá, mas estava com medo dos príncipes e de Judá ter a retaliação contra ele e ele ser prejudicado. Então, a gente vê que foi um rei que dá a impressão daquelas pessoas que a gente tem que ficar empurrando para que se movimente, que faça alguma coisa. Parece que a gente fala para aquela pessoa, mas ela não quer se movimentar, não quer fazer, não quer ir para frente. Dá a impressão que a Zedequias estava nesse meio, como se fosse uma pessoa dessas. Mas a gente já trabalhou, já falamos que ele foi para Babilônia, depois teve seus olhos furados e teve seus filhos que foram mortos na sua frente. Então, depois, felizmente, no final da sua vida, talvez porque ele foi de bom grado com Jeremias, Deus permitiu que ele comesse ali no banquete junto com o rei, tivesse o favor do rei ali nos seus últimos dias. E depois de ele ter sofrido o que sofreu, não tem como voltar à visão, né? Mas felizmente a gente vê que ele, no final, teve, vamos dizer, um deleite ali nos seus últimos dias comendo com o rei. Mas, infelizmente, ele tomou todas essas decisões e sofreu o que tinha que sofrer. Mas vamos dar conclusão. Aqui, Foi o último capítulo de Jeremias, ele fala sobre isso. Então, aí ele vai dizer aqui, ouça, porém, isso é Jeremias falando para Zedequias. Isso. Ouça, porém, a promessa do Senhor, ó Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor a seu respeito. Você não morrerá à espada. Ele não morreu. Ele foi cegado, mas não morreu. Mas morrerá em paz. Isso. Mesmo cego, mas morreu em paz. E assim como o povo queimou incenso em honra aos seus antepassados, diferentemente do Jeoaquim, os reis que o precederam também queimarão incenso em sua honra e se lamentarão clamando: Ah, meu Senhor, sim, eu mesmo faço essa promessa, declara o Senhor, quer dizer, Deus. Né? Entendeu? Então, ele, talvez por isso, por ter tratado bem o profeta... Ele teve o mesmo caminho de Joaquim em outros reis, mas ele não tratou... Tipo, ele não foi tão ruim assim. Não foi... Ele é como se... Ele foi radical, né? Isso. Ele tomou os caminhos, estava pecando, estava fazendo coisas erradas, mas ele não foi pior, tipo, ele não batalhou e foi aquele rei terrível, tirano, que, se não fazer, eu faço isso, aquilo. Não, ele foi mais brando, vamos dizer, mesmo fazendo as coisas erradas. E Deus falou para ele, você vai morrer em paz, né? Deus não falou que ele ia ficar cego, né? Mas isso aí foi decisão do Nabucodonosor. Mas falou que ele ia morrer em paz, queimar incenso, que é uma maneira de honrar, né? Sim. O rei, coisa que o Jeoaquim não teve, o Zedequias teve. Os dois desobedeceram, como você falou, né? Sim, os dois desobedeceram e sofreram as consequências terríveis, né, dessa desobediência. Né? Assim como hoje, como já falamos, né, e volta só para recapitular, quem desobedecer a palavra de Deus vai sofrer as consequências. Aí vai ter que lidar com as consequências. Não importa. Muito bem, estamos chegando à conclusão. Não esqueça, deixe o like, comente, compartilhe, se inscreva no canal da Faeste Academia, se torne membro do nosso canal, da Faeste Academia, para nos ajudar aqui a propagar a palavra de Deus. Muito bem, vamos à conclusão. Então, a conclusão diz assim: ouvir os conselhos divinos e viver de acordo com eles é ter a garantia de uma vida protegida pelo Senhor. Por outro lado, rejeitá-los, a semelhança de Jeoaquim e de Zedequias, é uma escolha insensata, arriscada e perigosa. Vimos nesta lição que o princípio da obediência aos conselhos de Deus serve para todos indistintamente e que este é o caminho para uma vida longa, sossegada e abençoada.
Então, essa aí a palavra-chave, não, a lição-chave dessa lição de número 8, né? Que nós devemos obedecer a palavra de Deus sempre, né? Custe o que custar, doa, pode doer o que for, mas temos que obedecer a palavra de Deus. Temos se a palavra de Deus fala que não deve fazer, não devemos fazer. Se ela fala que é para fazer, temos que fazer. E tudo isso com o coração sincero e voluntário, para que a gente seja abençoado cada vez mais por Deus. Esse é o conselho que Jeremias deu aos reis e é um conselho que também a palavra de Deus nos dá hoje. Vamos ser obedientes para não sofrermos consequências terríveis como o povo de Judá sofreu. Então, mais alguma questão? Quer comentar mais alguma coisa? Ou... Não, é só lembrar, utilizar esses reis como um exemplo de o que não fazer, né? Sim. E procurar receber os conselhos dos outros, né? Sim. Se for conforme a palavra do Senhor, porque às vezes a pessoa ela fica naquilo de tô sendo exortado, ou a pessoa, né, tipo, a pessoa comenta sobre algo que você está fazendo de errado, como a Jeremias fazia ali, e a pessoa às vezes não quer aceitar, não porque sabe que aquilo não porque não sabe que aquilo é errado, mas porque sabendo que aquilo é errado, não quer dar o braço a torcer. Né? Que a gente seja mais humilde, reconhecer nossos erros, aceitar muitas vezes um conselho, mesmo doloroso, mas que vai nos ajudar, vai nos melhorar, nos transformar conforme a vontade do Senhor. Então, antes de encerrarmos com a palavra de oração, já quero convidar para a lição de número 9, a fidelidade dos recabitas. Lição interessante essa aqui, já muda um pouco o contexto, né? Ele vai falar da fidelidade dos recabitas, nós vamos aprender quem são, né, esses recabitas e por que eles eram tão fiéis assim aos seus antepassados, né? E o que isso serve de lição, serviu de lição para o povo de Judá e serve de lição para nós hoje. Né? Vamos aprender isso na lição que vem, na lição de número 9. Muito bem. Você está convidado a estar conosco nessa próxima live também, querendo Deus. Vamos pedir para o nosso irmão Anthony agradecer a Deus. Então vamos estar orando. Deus, Pai, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui, que o Senhor venha estar conduzindo conforme a tua vontade em nossas vidas, que vamos utilizando esta lição como exemplo para que a gente venha estar conforme a tua vontade, recebendo conselhos, que a gente venha estar conforme a tua vontade, cumprindo a tua palavra, para que a gente venha estar fazendo a tua obra neste lugar, nesta terra, conforme o teu Espírito Santo nos conduz. Em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez. Amém. Amém. Deus abençoe a todos e até a próxima live, querendo Deus.